Política Nacional de Saúde Bucal, cada vez mais aparecendo nas provas de odontologia. Não é um conteúdo novo, mas voltou a ser muito cobrado devido à criação da lei mais recente da Política Nacional de Saúde Bucal. Eu vou resolver uma questão aqui do que é mais cobrado, uma questão grande, densa, justamente para que você possa já começar a revisar esse conteúdo e entender como ele funciona. Mas antes de eu ir direto para a questão, eu quero te explicar a diferença entre a Política Nacional de Saúde Bucal e a lei. Porque tem muita confusão nessa internet aí, misturando as coisas. Desde 2004, já existia o termo Política Nacional de Saúde Bucal. Ele se referia às diretrizes escritas para o Programa Brasil Sorridente. Então era um conjuntinho, a Política Nacional de Saúde Bucal foi lançada como política e se criou o Programa Brasil Sorridente, tudo junto lá em 2004. E o que esse documento dizia? Ele falava sobre as ações, as atividades, o que deveria ser feito, quais eram os objetivos dessa política, trazia o que era necessário a saúde bucal fazer enquanto participação, principalmente da atenção básica. Mas não só isso, falava também da fluoretação da água e de outros tantos dados que a gente vai enxergar aqui. Então, por que se criou uma lei em 2023? Porque era uma política. E essa política não tinha poder de alteração de lei. Acontecia como uma orientação das ações de saúde bucal. Ela ainda é válida, ela ainda é utilizada enquanto orientação. Já saiu um documento de 2024 sobre os tipos de ações, sobre como aplicar a nova lei. Mas entenda, tudo que estava escrito lá em 2004 ainda é válido e por isso é cobrado nas provas. Em 2003, em 2024, eu vi prova cobrando o que está escrito na política de 2004. Então tenha cuidado de olhar seu edital, para você não estudar só a lei, que é pequenininha, e na verdade na hora da prova cair a política e você ficar completamente perdido, porque a política de 2004 tem muita informação. São 80 mapas sobre ela. Agora vamos entender a lei. A lei, ela fez o quê? Ela pegou a lei e disse assim: a partir de agora, saúde bucal é lei neste país. Além disso, eu vou fazer questão de alterar a Lei 8080/90, que é a lei que rege o SUS, e eu quero que saúde bucal apareça lá na Lei 8080. Ela foi lá e instituiu uma alteração na Lei 8080, colocando o termo saúde bucal lá dentro da Lei 8080. Então, até maio de 2023, nós já tínhamos a Lei 8080 que regia o SUS desde 1990, mas os termos saúde bucal, o termo saúde bucal, o conjunto do termo não aparecia. E agora aparece. Então, a partir de 8 de maio de 2023, nós temos a saúde bucal como lei. Entendeu essa parte aí? Vamos para a questão. Você está querendo um conteúdo rapidinho? Tem um monte de questão curta e rápida aqui, mas a intenção desse vídeo é te fazer entender para você acertar as questões. Então, se você está gostando, já comenta aqui embaixo, já deixa suas informações, porque aí já segue a gente para poder ficar sabendo um pouquinho mais. E se você quiser saber mais, escreve aí embaixo, pergunta, tira suas dúvidas, que eu gravo novos vídeos. Eu vou desaparecer aqui para não ficar na frente do texto e vamos para a questão. As ações de saúde bucal do SUS devem ser inseridas na estratégia planejada pela equipe de saúde numa inter-relação permanente com as demais ações de saúde bucal. E já sabe, né? Eu digo para pular e ir direto para o que a banca quer. Assinale a alternativa correta sobre essas estratégias. Quais estratégias? As estratégias de ações de saúde bucal que serão planejadas pela equipe para serem instituídas. Então vamos ver. Dentre as ações de promoção, proteção de saúde, a fluoretação das águas da estação de tratamento é obrigatória no Brasil, desde a Lei 6050, e eu falo assim, mas o nome da lei é 6.050, só que fica mais fácil de decorar 6050, do ano de 1988. Essa informação está correta? Parece que sim, né? Bem redondinha.
Mas vamos olhar aqui realmente o que está escrito lá na Política Nacional de Saúde Bucal, que foi escrita em 2004. Dizia no item 5.1, ações de promoção e proteção da saúde, fluoretação da água. Então, fluoretação da água é promoção e proteção da saúde, certinho até então. E dizia também assim, vou pular aqui um pouquinho para a gente ir direto para o que interessa. Fluoretação das águas no Brasil é uma prioridade governamental, garantindo-se continuidade e teores adequados nos termos da Lei 6050 de 74. O ano é 74 e não 88. E as normas complementares, ou seja, lá na política de 2004, estava escrito apenas que a Lei 6050 ia fluoretar a água, começou no ano de 74, e as normas complementares poderiam ser adicionadas para essa regulamentação. Eu já incluí nos mapas, na sequência, as informações sobre as normas complementares, mas essas normas não aparecem descritas na política. Mas está no mapa e está sinalizado que não aparece na política, mas que você precisa saber porque também cai em prova e às vezes está num conteúdo misturado lá, se já cobrou a política, já cobrou fluoretação da água, já estuda o resto. Estude de maneira eficiente e estude de maneira contínua, com lógica, para você aprender mais e errar menos as questões. Então, qual era a pegadinha da questão, Nívia? Era só o ano. É uma coisa assim que nos deixa um pouco triste estudar tanto para o ano ser a diferença ali, mas foi assim que a banca cobrou. Vamos ver a letra B? Na letra B dizia assim, trabalhar no combate à automedicação, medicalização, dependência excessiva dos profissionais de saúde ou serviços de saúde não fazem parte das estratégias que cabem aos profissionais de saúde bucal. Essa até que dava para eliminar. Mas se você ficasse em dúvida, provavelmente você ia ficar procurando isso na PENAB, ia procurar em alguma lei do SUS, mas na verdade tudo isso está no mesmo documento da política. Vamos ver onde é que está isso? Ainda no item 5.1, promoção e proteção da saúde, lá na parte inicial de declaração das ações de promoção e proteção de saúde, estava escrito assim. E aí eu vou pular para o que mais importa, tá? Também é recomendável trabalhar numa linha de combate à automedicação, medicalização, dependência excessiva dos profissionais ou serviços de saúde. É dar autonomia para a pessoa entender por que ela fica doente, para ela precisar menos do medicamento, do tratamento. Se ela consegue a prevenção, menor será o uso de medicamento, menor será a necessidade do paciente de exigir a medicação. Então, faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal nós trabalharmos juntos com a equipe de saúde geral da unidade, a fim de diminuir essas ações. Então, sim, se fazia parte e a alternativa dizia que não faz, a alternativa estava errada. A próxima alternativa fala, para as ações de educação em saúde, deve-se observar a Lei Federal 4.394, e aí, como é que eu decoro essa? 939496. Só pula um. Então, 93/94 de 96, que possibilita a estruturação de conteúdos educativos em saúde no âmbito escolar. Então, a lei lá diz como é que a gente vai fazer o PSE, né? Sobre uma ótica com apoio e participação das equipes das unidades de saúde. E isso estava escrito aonde? Está escrito exatamente e igualzinho lá na política de 2004. 5.1, ainda nas ações de promoção e proteção da saúde, em educação e saúde está escrito assim, deve-se observar a Lei Federal 93, 94, 96, que possibilita a estruturação de conteúdos educativos em saúde no âmbito das escolas, sob uma ótica local, com apoio, copiou e colou na questão. E esse aqui era o gabarito, era a resposta. Estava exatamente igual, copiadinho, coladinho, a gente já sabe agora que o gabarito é a letra C. Vamos entender por que as outras estavam erradas?
Peraí que eu fui muito rápida. Na letra D, nós temos a utilização da aplicação tópica de Flow com abrangência universal. Atenção, aplicação tópica de Flow universal, ou seja, para todo mundo. É recomendada para populações nas quais se contaste CPOD maior que 1 ao menos 12 anos de idade. Vamos ver quando é recomendado? Existem pelo menos 5 recomendações, mas a gente vai focar no que a banca pediu. Ações de promoção e proteção de saúde, item 5.1.4, aplicação tópica de Flow diz, o CPOD tem que ser maior que 3 aos 12 anos de idade para que eu indique para esta população a abrangência universal de Flow. Então, a abrangência universal de Flow acontece quando? Quando pelo menos um dos 5 itens apareça. Uma ou mais. E uma delas é CPOD maior que 3. CPOD maior que 3 significa que está muito cariado. Então, qual era o único erro aqui? Dizer que era CPOD maior que 1. Porque CPOD 1 é abaixo do esperado pela Organização Mundial de Saúde. CPOD 1 é bom, não é ruim. O é ruim é se ele está acima de 3, porque aí eu vou ser obrigada a fazer a aplicação de Flow universal. O erro estava aí. As ações de recuperação consistem na recuperação parcial ou total das capacidades perdidas como resultado da doença e na reintegração do indivíduo ao seu ambiente social e às atividades profissionais. Isso era o que estava escrito na letra E, falando sobre recuperação. Só que, vamos parar o que está escrito na lei, esse texto é o texto de reabilitação. Entenda que recuperação da saúde acontece quando a doença aconteceu. Mas as sequelas são menores, são pequenas ou elas nem existem, porque você ainda está prevenindo, recuperando, resolvendo. A reabilitação significa que já houve perda e por isso eu coloquei a PT aqui. Já perdeu os dentes, já houve extração, já houve algo que eu precise solucionar o que foi perdido. Então, quando falar em capacidades perdidas, em reintegração, em necessidade de apoio pelas sequelas deixadas pela doença, pense em reabilitação e não em recuperação. Porque só foi isso que foi trocado. Eles trocaram o termo, o texto todo estava certo, mas o termo se referia a outra coisa. Não a recuperação da saúde, mas a reabilitação. Porque provavelmente aquela unidade dentária, aquele membro, aquela condição de saúde levou a uma sequela, uma perda de função. Essa foi a nossa questão. Eu vou parar por aqui. Tem outras questões programadas que estarão lá na área exclusiva do aluno. Se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha, fala aqui embaixo comigo, se inscreve no canal e eu vou deixar lá no material de quem adquirir o material de Política Nacional de Saúde Bucal, mais conteúdos e uma aula completa com esse restante de questões aí, para que vocês possam revisar e acertar todas que forem cobradas.